Olá, meus queridos alunos. Vamos viver momentos contando história e trocando experiências. Um vídeo aula oferecida pelo nosso professor com vídeo. Este é um projeto voltado a oferecer aos alunos do curso colegial uma oportunidade para continuar suas atividades escolares, mesmo nesse momento de ameaça da pandemia pelo vírus da Covid-19. Então vamos lá? Estou aqui para acabar com esse vírus que está impedindo você chegar ao saber. Se o novo normal agora é o mundo virtual, então vamos juntos tocar o terror e mudar o jogo. Nada de ficar em casa parado, é hora de estudar. Vamos planejar videoaulas para botar os nossos assuntos de história para o seu curso secundário em dias. Iremos sugerir atividades para a fixação de sua aprendizagem. Está na hora de tocar o terror na preguiça e viver agora a história hoje. Cadê a internet para fazer as aulas virtuais? Já que os governos federal, estadual e municipal não estão preocupados com o seu avanço da educação. Afinal, sabemos, as escolas públicas sequer têm suporte aos seus funcionários. Muito menos estão preparados para interagir com os alunos. Se antes da pandemia do Covid-19 faltava tudo, agora descobrimos que nas escolas públicas até a ferramenta de integração mundial das pessoas, a internet, não existe, dizem, por falta de contrato. Será que sua escola tem internet? Será que você, como aluno, e sua família, tem um canal aberto com sua escola? Enquanto isso, vamos tocando terror com aulas virtuais, totalmente gratuita, para oferecer suporte nas suas matérias. Olha, eu disse aulas virtuais totalmente gratuita. Espero que você aproveite essa proposta de aprendizagem. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar para mais colegas desfrutar dos conhecimentos, que eles serão úteis. No canal Professor com Vídeo. Professor com Vídeo é uma iniciativa de quem acredita na libertação através dos conhecimentos. Vamos juntos? Junto com você, vamos abrir os nossos olhos, libertar através dos sonhos e agindo numa realidade possível e que acreditamos. Antes, quero alertar. Farei algumas atividades, sim, e ficará em sua vontade fazer ou não, para medir o seu crescimento. Sugiro ainda que durante as audições dessas videoaulas, você possa ficar num local agradável, tranquilo. Pode estar com outras pessoas, com seus familiares, amigos e colegas, mas ponha ao seu lado uma caneta, um papel, um caderno, para ir fazendo algumas anotações de fixação dos conhecimentos que lhe serão passados. Eu acredito que você é capaz de mudar e quer mudar. Um abraço do professor com vídeo. Este curso do ensino médio de História é dedicado à turma do primeiro ano e eixo 6.
tem um conteúdo programático na aula 1, introdução ao conteúdo de História Geral e do Brasil. Nós iremos tratar nessa videoaula número 1 da introdução ao conteúdo de História Geral e do Brasil. Mas o que é história? Vamos à definição da história, de história. História é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. O historiador faz a análise de documentos escritos e não escritos, permitindo o estudo do passado do homem na face da Terra. O conceito de história recebe definições distintas. A história não tem como objeto de estudo o passado, mas sim o estudo do homem na face da Terra e da sua ação no tempo. O conhecimento histórico como o estudo das transformações na sociedade humana ao longo do tempo. Então, o papel do historiador é nada mais que construir uma análise crítica juntamente com você a partir da investigação de fontes históricas, a fim de chegarmos em uma conclusão sobre algum acontecimento histórico. Nessa investigação histórica, o historiador deve utilizar todas as fontes que estiverem ao seu alcance, além de empregar métodos de análise críticas. As fontes históricas são todos os resíduos deixados pelo homem, pela mão humana. São os documentos escritos, são os materiais, são as construções, tudo que mostra a presença do homem num determinado sítio, local, num determinado tempo. O conhecimento científico é essa a base para que os nossos pontos históricos eles sejam reais. Então, o conhecimento científico é ele que vai fundamentar todo o estudo. Temos Heródoto, que é considerado como o pai da história, pois foi ele o primeiro que sistematizou os eventos históricos dos gregos e de outros povos da antiguidade. Um dos principais eventos narrados por Heródoto foram as guerras médicas. Este foi um conflito que aconteceu durante a invasão persa na Grécia. Heródoto, o pai da história. Temos Tucídides, o primeiro historiador a fazer uma análise crítica a respeito de um acontecimento passado. Na alma, você já sentiu medo, vazio, solidão, ou então falta de ânimo, de propósito ou de clareza? Este trabalho foi feito de forma mais elaborada a respeito da Guerra do Peloponeso, que foi um conflito que ocorreu entre as cidades de Atenas e Esparta, na Grécia. Tucídides, o primeiro historiador a fazer uma análise crítica dos acontecimentos do passado. A divisão da história. Vamos ver aqui agora, a partir de agora, como é que a história está dividida. A história vai estar dividida entre história e pré-história. O que vai delinear essa divisão aí da história e da pré-história é justamente a partir do momento quando aparece a escrita. A partir do momento que o historiador começa a estudar o homem na face da terra, a partir dos documentos escritos, chamamos que estamos trabalhando com história. E quando nós estamos trabalhando só com materiais,
como utensílios, como construções, como fogueiras e tudo mais. Nós estamos falando da pré-história. A periodização. Com o decorrer dos anos, historiadores começaram a organizar o conhecimento histórico através de períodos cronológicos, períodos de 100 em 100 anos, onde cada período utilizava um conhecimento marcante para determinar seu início e fim. Entretanto, o fim de um período não significa uma mudança imediata, mas sim mudanças significativas que foram acontecendo gradativamente. Certamente, a periodização é um mecanismo utilizado para organizar e facilitar o conhecimento histórico. Assim, os períodos históricos são pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Vamos falar cada um desses períodos. A pré-história. A pré-história é o período que acompanha todo o processo de evolução e desenvolvimento humano na face da Terra. Partindo do momento de seu surgimento, com suas construções, seus feitos, seus documentos deixados, até o momento em que a primeira forma de escrita foi criada. Até o momento que a primeira forma de escrita foi criada. A partir daí, nós saímos da pré-história. Foi durante esse período que iniciou-se a utilização da pedra e do metal para a produção de ferramentas. Na pré-história, os homens faziam suas ferramentas, seus objetos de pedras. Depois eles descobrem como usar o metal para fazer suas produções de ferramentas e utensílios. Idade Antiga. Em suma, o período da Idade Antiga tem início na criação da primeira forma de escrita feita pelo homem. A chamada escrita cuneiforme. Ou seja, a escrita era cunhada em terra, em argila. Esta foi criada pelo povo que habitava a Mesopotâmia. É bom que você pegue na aula de geografia aonde está a localização da Mesopotâmia. Os chamados sumérios. Certamente, o fim desse período é marcado pela queda do Império Romano do Ocidente. Veja, meus queridos alunos. Então, o Império é marcada pela queda do Império Romano do Ocidente, porque o Império Romano do Oriente, ela ainda continua. A Idade Moderna. Basicamente, esse período se estende de 1453 a 1789. Eu quero chamar a atenção a vocês aqui com as datas. 1453. Que século nós estamos nos referindo? Século XV. 1453. E 1789. Que século é que nós estamos nos referindo? Século XVIII. Toda vez que o ano não tiver terminado em 00, por exemplo, se fosse 1700, era século XVII. Mas se fosse 1701, já é século XVIII. 1789 já é século XVIII. Ou seja, você, para facilitar o seu entendimento, o querido aluno,
Você precisa apenas somar o número da centena com mais um. Então, 1789 é século XVIII, 1453, século XV. Bom, vamos lá. Durante esse período, há o destaque da colonização do continente americano. Olha que o continente americano, até esse período de 1453, ainda não existia para os homens da Europa. Além das transformações vivenciadas na Europa, causada pelo Renascimento e Iluminismo. Iremos estudar cada momento desse, Renascimento, Iluminismo. Certamente, o marco do fim desse período é a queda da Bastilha. É o outro episódio que nós iremos ter uma aula exclusiva, que acabou ocasionando a Revolução Francesa. Então, vocês estão vendo que a Idade Moderna é um período da história muito importante para o mundo moderno, para o homem de hoje. A Idade Contemporânea. Estamos chegando no estudo do nosso momento. A Idade Contemporânea compreende o período atual que estamos vivendo agora. Tem seu início no final do século XVIII e perdura até os dias atuais. Ou seja, a Idade Contemporânea acompanha as transformações que a humanidade passou, causada pela Revolução Industrial. Nós vimos agora aí, então, a Idade Contemporânea. Vamos falar um pouquinho da questão de história geral. Temos alguns assuntos que vamos tratar mais lá na frente, mas só para situar você, queridos alunos, né, temos a história geral, Roma Antiga, história dos francos, as grandes navegações, a Reforma Protestante, Revolução Americana, Independência da América Espanhola, a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, ou seja, são alguns assuntos relativos à história geral. Mas também nós precisamos nos conectar na história do nosso país, na história do Brasil. E a história do Brasil, ela nasce quando há a chegada dos colonizadores portugueses em nosso território. Então, nós temos assuntos aqui. Certamente a história do Brasil refere-se aos estudos dos acontecimentos históricos que ocorreram em nosso país. Ou seja, os tópicos abordados na história do Brasil relatam a ocorrência de fatos no espaço geográfico brasileiro, território brasileiro. Não há história se não tiver território, se não tiver o homem. Ou aqueles acontecimentos que interferiram diretamente com o nosso país. Vale ressaltar que a história brasileira teve início desde o período que os povos pré-colombianos, nós vamos ver isso. Quem são os povos pré-colombianos? Ou seja, aqueles povos que já estavam aqui antes dos colonizadores espanhóis e portugueses alcançarem o continente americano. Esses povos pré-colombianos habitavam o nosso território antes da chegada dos portugueses e dos espanhóis. E esse será um tema das nossas próximas aulas. Alguns temas da história do Brasil, superficiais. Só para você, meus queridos alunos, ter uma noção. Então teremos as grandes navegações, iremos falar sobre a colonização e povoamento das terras descobertas, iremos falar sobre tratados de divisão das terras descobertas, iremos tratar do governo geral no Brasil, iremos tratar
de mineração no período colonial. Iremos tratar das lutas da Inconfidência Baiana, da Inconfidência Mineira, o período joanino. Iremos tratar do Segundo Reinado. Iremos tratar de Guerra da Cisplatina, entre outros. Então, os temas gerais de história do Brasil, ele é muito abrangente. Aproveitem, hein? Qual a importância do conhecimento histórico? Por que o homem precisa de conhecer a sua história? Conhecimento é poder. Então, vamos lá. Inegavelmente, é essencial estudarmos os acontecimentos do passado para conhecermos a forma de convivência dos nossos antepassados, além de refletir sobre os acontecimentos. Certamente, esse entendimento auxilia a nossa compreensão das coisas que se passam no mundo atual, relacionando com os fatos. Assim, podemos nortear as nossas ações no presente, ajudando na convivência em sociedade. Além disso, queridos alunos, o conhecimento histórico também auxilia no entendimento de mundo e das diferenças culturais, auxiliando o desenvolvimento de um pensamento crítico. Então, este está aí com o convite para todos vocês. Iremos fazer durante essas teleaulas do professor com vídeos. Temos aqui o resumo dessa aula número 1. O que é história? O conhecimento científico, a divisão da história, a periodização da história. Nossas fontes históricas de pesquisas está aqui, vocês podem buscar mais conhecimentos. E quero aqui, já finalizando, agradecendo, dizendo obrigado e até a próxima aula do professor com vídeo, eu, professor Bernardino Gaioso. Quero deixar um forte abraço, pedir para você não esquecer de dar um like. Isso é muito bom, porque essas aulas vão ser compartilhadas com outros colegas e isso vai crescer todos nós. Um grande abraço e até a próxima aula do professor com vídeo.